Alexandre de Moraes, antes de dar ali o seu voto no julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, falou e respondeu aos ataques dos Estados Unidos e a presepada de Eduardo Bolsonaro. Para quem sabe ler, para um bom entendedor, um pingo é letra. E Alexandre de Moraes deu a sua resposta. Concomitantemente à resposta de Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, também se manifestou. E já posso dizer que todo esse movimento de ataque a Alexandre de Moraes, leia-se, ao Supremo Tribunal Federal, será um grande tiro no pé de quem está realizando essa presepada, notadamente Eduardo Bolsonaro. Vou te mostrar e nós vamos analisar e comentar a fala de Alexandre de Moraes e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. Mas já posso te adiantar. Eduardo Bolsonaro está cavando a própria cova. E não é só a dele, não. Ele está ajudando também a enterrar de vez o pai dele, Bolsonaro. Porque tudo que ele está a fazer é para ver se consegue livrar o pai dele da cadeia. Em relação às denúncias que foram feitas em relação à tentativa de golpe. Além disso, ele tenta também sabotar a soberania nacional e o governo Lula. Porque para ele, quanto pior, melhor. Porque é desse jeito que golpista age. Golpista é o seguinte, quanto pior, melhor. Porque assim ele tem um ambiente que na cabeça deles justificaria uma nova tentativa de golpe. E é isso que eles querem. Só que se conta ou eu conto? Vão se lascar. E Bolsonaro não vai sozinho, não. O pupilo, o filhinho dele, vai junto. Vamos ver aqui essa manifestação ontem de Alexandre de Moraes e também do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver juntos? E eu quero comentar com você, meu lindo e minha linda. Você, tocar no like. Toca no like. Hoje é sexta-feira. Ó. Hoje é sexta-feira. Não, eu sei que você já tá aí em ritmo de carnaval. Você acha que eu não tô sabendo? Né? Ou então você já tá preparado para o encontro religioso. Porque geralmente tem uma galera que vai pro carnaval e outra galera vai pro encontro religioso. Não, eu sei, tá tudo bem, mas antes vão ficar sabendo das notícias. Pra você não ser enganado e ser feito de besta, entendeu? Então toca no like, já bota que aqui é sem anistia, independente de credo religioso, até porque o Estado é laico, e daqui a pouco tem notícias sobre esse trem aqui, do Estado laico. É de lembrar a importância histórica da data de hoje. Há 73 anos, em 27 de fevereiro de 1952, foi realizada a primeira reunião da ONU em sua sede permanente em Nova York. Após quase 7 anos da reunião inaugural da ONU, que todos nós sabemos foi em 24 de outubro de 1945, a ONU conseguia a sua casa própria. É que hoje abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente, objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros. Mas, André, por que ele está falando da ONU? Por que ele começou falando da ONU na sua manifestação? É porque a ONU está sendo atacada por Donald Trump também. E a ONU, hoje,
tem 193 países que são signatários, que estão junto com a ONU, e 2 observadores, que também daqui a pouco devem fazer parte da ONU. Donald Trump ataca também a ONU, que se levantou notadamente pós-Segunda Guerra Mundial, exatamente para combater o nazismo, o fascismo, o imperialismo que Donald Trump quer impor para todo mundo. Ele quer, na verdade, se estabelecer como o chefe e o rei, o imperador do mundo, só que não vai ser. Por isso que Alexandre de Moraes começou citando a ONU, que também está sendo atacada por Donald Trump. Sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Ele citou Flávio Dino, porque Flávio Dino fez uma postagem ontem, que eu até mostrei na live de 12h30 para vocês, em que Flávio Dino se mostrou solidário a Alexandre de Moraes diante dos ataques dos Estados Unidos, colocando inclusive um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que está no artigo 4º da Constituição Federal, que é a autodeterminação dos povos. O Brasil, ele tem a sua autodeterminação. O que significa isso? Autodeterminação dos povos. Não existe hierarquia entre as soberanias das nações e dos países do mundo. Cada país tem a sua soberania, sem qualquer tipo de hierarquia de um país para com o outro. E Donald Trump, com esse assinte, com esse ataque às nações, na verdade, quer se colocar como soberano e como imperador, como um país superior aos outros. E não é. E ele está em desespero, expliquei inclusive isso ontem para vocês, por causa do crescimento dos BRICS, que pode sair inclusive uma nova moeda dos BRICS para combater ali, ou então pelo menos para balancear em relação ao dólar, que traz um certo poderio para os Estados Unidos, que seria no campo político, e que agora Donald Trump quer estabelecer essa soberania nas outras nações de forma econômica, política e de todas as formas. E tem no Brasil aqui, nós sabemos, borra-botas, aqueles que são complexados, tem complexo de vira-lata, tadinho do vira-lata, que acaba se sujeitando e lambendo botas de americanos. Por quê? Acham que eles são superiores intelectualmente, moralmente, esteticamente a nós, notadamente aqui da América do Sul, da América Latina. Então, meu querido, Alexandre de Moraes citou Flávio Dino exatamente para essa lembrança da autodeterminação dos povos e que não existe hierarquia entre as nações e que Donald Trump não será o imperador do mundo. Se é esse o seu objetivo, haverá resistência. E o Brasil é uma resistência, notadamente a partir da Suprema Corte. E eu percebo que, como o Alexandre de Moraes está sendo muito atacado nos Estados Unidos, isso me sinaliza que Alexandre de Moraes está certo nos seus posicionamentos mais do que nunca. E essa situação aqui denota daqui a pouco a união dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os bolsonaristas começaram a atacar Nunes Marques e André Mendonça. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Porque eles querem que Nunes Marques e André Mendonça se levantem contra Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal. Só que isso não vai acontecer. Quando você ataca uma corporação, o efeito de tentar segregar essa corporação é o contrário. Ficarão mais unidos para um propósito de defesa da democracia. E reitero,
esse movimento de ataque internacional engendrado, notadamente por Eduardo Bolsonaro, contra a soberania nacional, será um grande tiro no pé dos golpistas, especialmente da liderança, dos cabeças de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e os cupichos. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Vamos voltar um pouquinho isso aqui? Só para lembrar a extrema-direita, eu quero que você escreva aí: deixamos de ser colônia em 1822. E Donald Trump não vai fazer com que o Brasil retroceda e torne a ser colônia subserviente aos Estados Unidos ou a quem quer que seja. Coloque aí: deixamos de ser colônia em 1822. E não vai ser agora que nós vamos voltar, porque Donald Trump acha que é o imperador do mundo. Do Brasil ele não vai ser, porque, reitero, vai ser luta e resistência. Aqui tem resistência. Vamos voltar esse tico-tico aqui, que é extremamente importante. Vamos ver aqui. E nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Só que tem um porém. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E se tem uma coisa que os bolsonaristas da extrema-direita são covardes. Apronta, depois esconde o rabo. E se tentam vender a ideia que são vítimas. E eu falei isso ontem para vocês e vou repetir. A extrema-direita no Brasil tá rachada e vai rachar muito mais e vai ficar a cada dia mais isolada por causa desse fator. São covardes. Bolsonaro já fugiu no dia 30 de dezembro de 2022 para os Estados Unidos porque sabia que o bicho ia pegar aqui no Brasil. E fugiu para criar um álibi. Bolsonaro fugiu no dia 12 de fevereiro de 2024, no ano passado, quando no dia 8 de fevereiro, dias antes, ele recebeu o toque da Polícia Federal. Fugiu. E se ele tiver a oportunidade, ele vai fugir de novo. E vou repetir, a extrema-direita é fracassada no Brasil porque são covardes. Não tem coragem. Agora, a galera daqui, defensores da democracia, da resistência, tem coragem e não aceita e não aceitará golpistas e nenhum tipo de anistia. Por isso que eles estão tão desesperados, não é, Eduardo Bolsonaro? Porque não haverá anistia. E esses últimos ataques ao Supremo Tribunal Federal vindo dos Estados Unidos, você sabe que lá, em uma das comissões da Câmara de Deputados Federais, foi aprovado um projeto de lei que proíbe a entrada de representantes de estados brasileiros ou de qualquer pessoa que tenha, de alguma forma, censurado americanos ou empresas americanas. Esse projeto foi feito para atingir Alexandre de Moraes. Só que eles vão proibir o sheik, o rei da Arábia Saudita, de entrar lá também?
nos Estados Unidos? Porque lá foi censurado também. Lá é censurado. Nos países do Oriente Médio, são poucos os países que aceitam rede social. Vão proibir todos os reis e presidentes lá da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Dakar, de entrar nos Estados Unidos? Vão perder relações comerciais? A Austrália já também. A Austrália já derrubou ali posts e perfis do X lá na Austrália. Vai impedir também o primeiro-ministro e o presidente da Austrália de entrar nos Estados Unidos? Como que vai ser isso? Esse projeto é tão ridículo e inconstitucional como o PL do estrupador aqui no Brasil. É, André? É. Isso aí é capim, é alimento para a extrema-direita nos Estados Unidos e no Brasil. E tem um monte de gente que ainda cai, que acredita que vai para frente. Um projeto de lei desse ainda vai ter que passar no plenário da Câmara de Deputados dos Estados Unidos e no Senado dos Estados Unidos. E se for aprovado, não existe mais democracia nos Estados Unidos. E se for aprovado, a Suprema Corte de lá derruba. Você está pegando o código, meu querido? A mesma estrutura de manipulação da extrema-direita e de tentar engajar as pessoas a partir de mentira, fake news, teorias de conspirações e desinformação, do mesmo jeito que ocorre aqui, ocorre lá. Ou a diferença é que eles estão se unindo a partir de Eduardo Bolsonaro, que não parece mais ser deputado federal do Brasil. Está parecendo que ele trabalha lá nos Estados Unidos. E está trabalhando contra a soberania nacional e está cometendo crime de lesa pátria. Boulos já entrou com representação junto ao Procurador-Geral da República. Lindenberg Farias já entrou. Rogério Correia já entrou. E agora toda a bancada do PT já acionou o Conselho de Ética, porque ele está trabalhando, Eduardo Bolsonaro está trabalhando contra a soberania nacional, contra os poderes, contra o Supremo Tribunal Federal. Tudo para ver se livra o pai dele da cadeia. E ele está ganhando mais de 46 mil reais para trabalhar contra o Brasil. Parece até que ele trabalha lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Só que vai ter consequências. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E coragem, Alexandre de Moraes já provou para a nação brasileira que é o que não falta. Alexandre de Moraes, ele é o tipo de pessoa que ele tem que se policiar porque a coragem dele é grande demais. E ele, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, eu tenho certeza disso. Ele tem que se policiar porque a coragem dele é grande demais. E ele tem que se policiar para ficar dentro do campo ali da proporcionalidade e da razoabilidade. E essa galera tá achando que atacando o Supremo Tribunal Federal e atacando o ministro Alexandre de Moraes vai intimidá-lo. Que o Supremo vai dar um passo para trás. Que o Supremo vai recuar. Eu digo uma coisa para vocês. Falta muito pouco para que seja decretada a prisão preventiva de Bolsonaro. Porque essa articulação da família dele pode ser caracterizada como obstacularização do serviço da justiça, que é uma das causas de decretação de prisão preventiva. E depois que for decretada a prisão preventiva, não adianta chorar, não adianta falar que está sendo perseguido, que é um pobre coitado lascado. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo, e acredito que está fazendo, junto com o pai dele, com a gerência de Bolsonaro nos Estados Unidos, atacando a Suprema Corte, atacando Alexandre de Moraes, nunca ocorreu isso na história do Brasil. Nunca. São fatos novos.
que exigem atuações contundentes. E isso será feito. Então, falta muito pouco para que Bolsonaro seja preso. E um daqueles que estará e será o responsável por isso é exatamente Eduardo Bolsonaro. Luiz Barroso, concomitantemente à fala de Alexandre de Moraes, também falou, mostrando a união do Supremo Tribunal Federal e a coragem de continuar combatendo os extremistas e os golpistas, pois o 8 de janeiro ainda não acabou. Não obstante, Bolsonaro e 33, dentre os quais tem mais de 20 militares, deles 6 generais, tenham sido denunciados, ainda precisam ser processados, condenados e irem para a cadeia. Enquanto isso, o que vai haver é esse tipo de levantes para ver se intimida o Supremo Tribunal Federal. Só que vou reiterar, tiro no pé, estão cavando a própria cova. E depois, não adianta ficar chorando, se fazendo de vítima e dizer que não fez nada no verão passado, que é um pobre coitado lascado. Porque não são. São criminosos, golpistas, que atacam a soberania nacional. E depois ainda têm coragem de se intitularem patriotas. Que vergonha. Antes de passar a palavra ao eminente advogado, nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Muito bem. Nós não tememos a verdade, muito menos a mentira. Diante de todo desse ataque ao Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes, o Itamaraty soltou uma nota dizendo que os Estados Unidos estão deturpando os fatos e que o Supremo Tribunal Federal tem atuado de forma contundente na defesa da democracia e responsabilizando os golpistas, e que assim continuará e que tem todo o apoio da embaixada e do governo federal. Isso saiu, inclusive, na TV Gov, na TV a pública ali, que eu quero colocar aqui para vocês um pouco da explicação disso e dessa nota também do Itamaraty, leia-se, do governo, em apoio irrestrito ao Supremo Tribunal Federal no combate aos fascistas que insistem em atacar não só a soberania nacional, mas também outras soberanias. Seja por Eduardo Bolsonaro, seja por intermédio daquele que quer ser o imperador do mundo, Donald Trump, Donald Tranqueira, junto com Elon Musk. Começamos a edição de hoje te contando que o Ministério das Relações Exteriores criticou a manifestação do governo do presidente Donald Trump contra decisões do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que suspenderam e multaram redes sociais norte-americanas por aqui. Como começou essa história? Ontem, horas antes da nota do Itamaraty, o Departamento de Estado dos Estados Unidos tinha soltado um comunicado dizendo que essas medidas do STF eram incompatíveis com a liberdade de expressão. Eu te lembro que a ação mais recente do Supremo Tribunal Federal contra uma rede social norte-americana foi o bloqueio do site Rumble na semana passada. A repórter Kelly Oliveira explica melhor toda essa história para a gente. Kelly, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos que nos acompanham. O Itamaraty disse que recebeu com surpresa a manifestação do governo dos Estados Unidos contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Departamento de Estado norte-americano divulgou mensagem alertando que bloquear acesso à informação ou impor multas a empresas dos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que, abre aspas, rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes contemplado na Constituição Federal Brasileira,
Fecha aspas. O Itamaraty acrescenta que a manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo, que quer assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira. No último dia 21, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da rede social Rumble no Brasil, já que a empresa não indicou um representante legal aqui no país. A decisão foi feita no processo no qual Moraes ordenou a prisão e extradição do blogueiro Alan dos Santos, acusado de disseminar ataques aos ministros da corte. Atualmente, ele mora nos Estados Unidos. Vamos ver mais detalhes sobre essa história na reportagem a seguir. Há exatamente uma semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tomou medidas contra as redes sociais X e Rumble em casos envolvendo o blogueiro Alan dos Santos. No caso do Rumble, ele determinou que a plataforma indicasse um representante legal no Brasil em, no máximo, 48 horas. Como a empresa não cumpriu a decisão, a rede social, que é semelhante ao YouTube e é muito usada por conservadores, foi suspensa no país. O processo contra essa plataforma ocorreu porque o Supremo exigiu o bloqueio dos perfis do blogueiro no site. No entanto, Alan dos Santos continuou criando novas páginas para, segundo Moraes, continuar cometendo crimes. Já em relação ao X, o antigo Twitter, o ministro ordenou que a empresa fizesse o pagamento imediato de uma multa de 8 milhões e 100 mil reais. A multa contra a rede social havia sido aplicada no ano passado, porque o X não tinha retirado do ar imediatamente o perfil de Alan dos Santos. E quando suspendeu a conta, não repassou as informações cadastrais ao STF. O X recorreu da decisão, perdeu, e Moraes indicou apenas no dia 21 a conta bancária para depósito do dinheiro. Em resposta às medidas, a Rumble e a empresa de comunicação de Donald Trump entraram na justiça norte-americana contra Moraes. As duas companhias o acusaram de censurar plataformas e suspender contas de usuários. Mas a juíza Mary Scriven, do Tribunal da Flórida, entendeu na última terça-feira que não há determinações para que as decisões assinadas pelo magistrado sejam cumpridas nos Estados Unidos. E, por isso, o judiciário de lá não tem motivos para se manifestar. Enquanto isso, uma comunicação da Câmara dos Deputados norte-americana aprovou um projeto de lei para proibir a entrada no país de autoridades estrangeiras que supostamente violem o direito à liberdade de expressão. Na justificativa do projeto está a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. É isso aí, meu querido. Bem explicadinho para você entender mais ou menos. E só para avisar, aprontou, aqui dentro vai ser bloqueado. E pronto, acabou. Ai, André, empresa americana. E o que eu tenho com isso? A empresa americana tem privilégios que as outras empresas brasileiras aqui dentro do território nacional não tenham? Vai responder de qualquer jeito. Dentro do território nacional, a soberania é do Brasil. A jurisdição aqui é nossa. E aprontou, vai ser bloqueado, vai ser multado e tudo mais. Não interessa se é americano, se é japonês, se é chinês, não interessa. Aprontou aqui dentro, vai ser responsabilizado. É empresa e quer funcionar dentro do território nacional, tem que obedecer Constituição, Código Empresarial, Código Civil, Lei Comercial, Código de Defesa do Consumidor, a lei que rege a internet. Tem que obedecer tudo, se quiser funcionar. Se não quiser funcionar, vai lá para a Argentina. Vai lá para onde você quiser ir. Só que lá também tem regramento. Então, Estados Unidos, Donald Trump não se tornará o imperador do mundo, porque é isso que ele quer. Como eu disse, haverá resistências. E o Brasil é um foco de resistência. E detalhe, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Principalmente a extrema-direita que está aqui, já em frangalhos. Alexandre de Moraes está se tornando conhecido mundialmente. E será respeitado mundialmente. Exatamente porque ele se posicionou desde o início, de forma contundente, e não vai retroceder. Vocês da extrema-direita estão dando holofotes para Alexandre de Moraes que ele nunca teria na vida dele. O tanto que vocês só dão tiro no pé. E é um foco de resistência contra o fascismo de Donald Trump e Elon Musk. E detalhe, é tudo isso aqui, ó. É tudo por causa de dinheiro, viu, gente? Não acha que é outra coisa, não. Lindenberg Faria, junto com a galera progressista do PT, se levantaram e mais uma ação contra Eduardo Bolsonaro, que vai se lascar. Bota! Eduardo Bolsonaro, caçado! Já! Pessoal, nossa bancada de deputados acaba de entrar com a representação na PGR contra Eduardo Bolsonaro, em cima de vários crimes. Primeiro,
artigo 359.1 do Código Penal, crime contra a soberania nacional, artigo 344, tentar intimidar autoridades, interferir em investigações judiciais. Eu peço que você compartilhe, porque o que está acontecendo é muito sério. O Departamento de Estado norte-americano, na quarta-feira, divulgou uma nota em que ataca o STF, fala em censura do Brasil. Veja bem, na sexta-feira passada, Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos com o embaixador Michael Kozak, o responsável, um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano para o hemisfério ocidental. Foi justamente daí que veio a nota atacando as instituições brasileiras. É um atentado à soberania nacional. O Itamaraty reagiu defendendo a justiça brasileira, defendendo a nossa soberania. O que eu quero dizer aqui a vocês, pessoal, é que Eduardo Bolsonaro está praticamente morando nos Estados Unidos. Ele fica articulando contra os interesses nacionais. É uma articulação contra o Brasil, contra as instituições do Brasil. Por isso, a gente pede investigação. Estamos pedindo também, e o deputado Rogério Correia tinha apresentado ontem, um pedido de apreensão no passaporte do Eduardo Bolsonaro. 3, ele estava acompanhado de Paulo Figueiredo, que vem a ser neto do ex-general, ex-presidente Figueiredo. Ele estava nos Estados Unidos nessas reuniões, só que ele foi denunciado pela PGR por tentativa de golpe de Estado. Esse é um caso claro de prisão preventiva. A gente pede prisão preventiva, porque ele está usando essas articulações para atrapalhar investigações que estão acontecendo aqui no Brasil. Por fim, nós não aceitamos que a Câmara dos Deputados coloque Eduardo Bolsonaro de forma alguma como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele ia usar a instituição Câmara dos Deputados para articular contra o Brasil. É isso que eles estão fazendo. Eles colocam aquele boné América grande novamente e nós temos o boné Brasil dos brasileiros. E a presidente Gleisi Hoffmann está entrando pelo Partido dos Trabalhadores com a representação na Comissão de Ética para a gente caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro por essa política de traição aos interesses nacionais, uma política lesa-pátria. Pessoal, nossa bancada de deputados acaba de entrar com a representação na... É isso que tem que ser feito. Eu comentei aqui com vocês, antes de ocorrer esse movimento todo, nós convocamos aqui deputados e senadores que tinham que se levantar, acionando o Conselho de Ética, e o Conselho de Ética foi acionado, que pode desembocar em quê, Andréia? Advertência, suspensão ou cassação do mandato. Foi acionada a Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, porque ele está tentando obstruir o trabalho da justiça em relação ao pai dele, que foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, e é cabível, pode ser ali decretada essa prisão. Foi pedido também a suspensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, porque parece que ele virou deputado, foi dos Estados Unidos, só que nós que estamos pagando a conta. Então, foi pedido também a suspensão, inclusive, do pagamento dele, dos pagamentos dele, porque ele está mais nos Estados Unidos que aqui no Brasil. E ele é deputado federal no Brasil e não lá fora. E, além disso, tem toda a situação agora que está na mão de quem, Andréia? Do Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República que vai ter que se manifestar. E eu não sei se você percebeu uma coisa. Antes da fala de Alexandre de Moraes, ontem no Supremo Tribunal Federal, o último que foi cumprimentado e chamado por Alexandre de Moraes foi quem? Procurador-Geral da República. Professor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que foi citado no vídeo que eu te mostrei agora há pouco. Foi o último, para que chamasse bem a atenção dele. Por quê? Porque agora tudo isso vai para a mesa do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Aí você fala assim, você é pessimista, né? Você fala assim, não, mas Paulo Gonet não vai fazer nada não, Andréia. Você falava isso em relação à denúncia, e Paulo Gonet denunciou.
Bolsonaro em 33. Paulo Gonet se manifestou novamente em relação à pela manutenção do general Braga Neto, manutenção da prisão do general Braga Neto, do general Mário Fernandes, do policial federal Vladimir, do tenente-coronel Bezerra, do tenente-coronel Pereira e do tenente-coronel Rafael Martins, que, segundo a Polícia Federal e o próprio Procurador-Geral da República, na denúncia que fora feita, eram ali os responsáveis pela execução do planejamento Punhal Verde e Amarelo, que visava a execução de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes. Inclusive, a Polícia Federal tem provas, e está lá na denúncia de Paulo Gonet, de que esse policial Vladimir chegou a passar a mensagem: Alexandre de Moraes está na minha mira, estou pronto para atirar. Você está entendendo a gravidade de tudo isso? Então, esse Paulo Gonet agora está fazendo aquilo que tem que ser feito. E acredito que ele vai para cima também de Eduardo Bolsonaro, assim como foi. E denunciou já o Chupetinha. Nicolas Ferreira já foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Carla Zambelli já foi denunciada também pelo Procurador-Geral da República. E sabe aqueles deputados da marmota lá, do PL, Camaracutaia das emendas? Você lembra das emendas secretas? 3 deputados do PL? Pois é, vai começar hoje o julgamento. Procurador-Geral da República que fez a denúncia por corrupção, propinagem, em relação às emendas secretas. 3 deputados de Deus, Pátria, Família e Patifaria. Inclusive, um deles é pastor, que já estão afastados. Foram denunciados por Paulo Gonet. E começa hoje o julgamento às 11 horas da manhã, de forma virtual. Começa hoje. Então, meu querido, não vai ter passar de pano mais não. Até porque, eu sempre explico para vocês, esse crocodilo que foi criado e alimentado também por parte do Supremo Tribunal Federal, notadamente com um golpe parlamentar em 2016 contra Dilma, em que o Supremo e o PGR foram cúmplices, com um golpe judicial da 13ª Vara de 2018 com Sérgio Moro, em que o Supremo e o PGR foram coautores, alimentaram esse crocodilo. E hoje o crocodilo está grande, gigante, e a boca virada para o Supremo e para a PGR. Logo, se não colocarem esse crocodilo na jaula, o primeiro a ser devorado, explodido, implodido, né, tio França? Vai ser o Supremo Tribunal Federal e a PGR vai junto, no mesmo balaio. Por isso que não vai ter mais passar pano e não vai haver anistia. E o PGR pode ter certeza disso, vai para cima de Eduardo Bolsonaro. E se não for, Andréia, pode esperar que essa sanha golpista vai continuar, vai se recrudescer, e o primeiro a ser destruído vai ser o Supremo Tribunal Federal junto com a PGR. Pegou o código? Pega o código, meu querido e minha querida. E o que eu acho? O que você acha? Xandão, vai pra cima. O que o mundo nos requer é coragem. E eu sei que você tem. Vai pra cima, que você não está sozinho. Meu querido, beijo, e minha querida, beijo no seu coração. Até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.